Espírito Santo está começando. A gente continua aqui com a nossa cobertura especial sobre a pandemia do coronavírus. Eu vou receber no estúdio um médico geriatra. Ele vai tirar dúvidas sobre essa doença e vamos falar principalmente com você, que já passou dos 60 anos. Então participe, mande as suas perguntas pela nossa transmissão no Facebook. Estou aqui ligadinho acompanhando tudo, tá? No Espaço Gourmet, a nossa receita será uma batata recheada com bacon e queijo. E olha, gente, o dia hoje começou bem diferente, né? E vai ser assim, no mínimo, pelos próximos 15 dias. Cabe a cada um de nós compreender que a coisa é séria. Existem, sim, riscos. Não é à toa que os governos têm tomado várias medidas. Aqui no estado, o governador Renato Casagrande endureceu as determinações para evitar aglomerações. Os shoppings da Grande Vitória, que estavam funcionando em horário reduzido, hoje já não abrem mais, ou a partir de hoje, fechados. A princípio, esse fechamento é por 15 dias. E as academias de ginástica do estado também suspenderam os atendimentos a partir de hoje, determinação do governo, hein? Só que dessa vez o tempo é um período maior, tá? Ao invés de 15, como nos shoppings, agora por 30 dias nas academias, tá? Depois desse prazo, uma nova avaliação será feita pelo governo. A recomendação é para que as pessoas se exercitem em casa. Só que na prática, isso não está acontecendo. Em Vitória, muitos moradores estão recorrendo à atividade física ao ar livre. A orla de Camburi, essa noite, estava cheia. A gente tem imagens aí de gente caminhando, correndo no calçadão, pedalando pela ciclovia. Muita gente aproveitou esta noite de quarta-feira para praticar exercício físico. Grupos também praticavam atividade na areia da praia, gente. Mas olha, o momento agora é de isolamento, principalmente para quem está na terceira idade. Para fazer o alerta, nós convidamos aqui o médico geriatra, doutor Leonardo Goutara. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, Juliana. Bem-vindo novamente aqui ao Fala Espírito Santo. Muito obrigada por ter atendido ao nosso pedido, viu? É um prazer sempre. Bem, é hora de isolamento. A gente viu aí, o governo do estado fechou shopping porque é um local que muitas pessoas vão, a academia não pode mais abrir, mas vimos aí muita gente na praia, um calçadão bem cheio, né, que estava essa noite. É uma ilusão achar que só porque é uma área aberta está seguro. É importante que as pessoas entendam que a fato da área ser aberta, claro, é melhor do que a área fechada. Os ambientes devem ser bem arejados, mas mesmo em área aberta tem corrimão, no calçadão, a gente tem banco onde as pessoas se sentam. Fiquem em casa. Você passa próximo de pessoas, você cruza com pessoas, né, pela rua. É uma transmissão por saliva, por aerosol. Então, assim, se você está passando perto de uma pessoa que está se exercitando, a pessoa está suando, às vezes ela está ofegante, não é adequado. Que deu um espirro, né? Que deu um espirro, que deu uma tosse. Lado, você está, por exemplo, está um correndo para um lado, outro correndo para o outro, e nesse momento... Exatamente. É possível, não é adequado. Não saiam de casa, fiquem em casa. Tem uma frase que está correndo nas redes sociais: nós profissionais de saúde, nós não podemos ficar em casa, nós somos agora, nós seremos a linha de frente agora nesse combate à epidemia. Então nós vamos sair de casa pela população, nós vamos para a guerra, não tem problema, mas se a população puder fazer algo por si mesma e pela gente, fique em casa. É importante e vai ajudar. Pois é, gente, agora a quarentena, ela não é fácil, né? Estar dentro de casa, por exemplo, manter as crianças trancadas em casa é super complicado para os pais e para os filhos. Também tem um desafio, segurar os pais idosos em casa. Porque, olha, ao circular por praças onde os aposentados costumam jogar dama, dominó, o movimento até que diminuiu sim, tá? Mas ainda tem quem insista em encontrar com os amigos. O senhor não quer ficar em casa? Saio um pouquinho, não, mas eu saio um pouquinho para distrair e daqui a pouco eu volto para casa. Se eu falar que estou preocupado, eu vou mentir. Porque se eu tivesse preocupado, eu não estaria aqui, não é verdade? Se eu estou aqui na pracinha, é porque eu não estou assim preocupado, né? Porque as coisas, quando tem que vir, elas não mandam recado, elas vêm, né, e pegam, né, coisa incrível, né? Mas eu não estou abusando, não. Eu fui obrigado a vir aqui, eu ia ficar em casa hoje, né? Eu ia ficar em casa hoje um pouquinho e tudo, mas então eu vim comprar o remédio, aí vim, trouxe.
comprei os remédios e agora eu estou de retorno e voltando. Eu só vim aqui um pouquinho, eu tô aqui, mas daqui a pouco eu volto. Se tiver que vir, vai vir. É uma ilusão. É uma ilusão. Quanto antes você pegar, você está pegando... primeiro que você está se expondo a pegar um vírus sem necessidade. Essa mentalidade fatalista de que se tiver que vir, vai vir, não é verdade. A gente tem experiências de outros países que conseguiram controlar bem a epidemia, que não foi todo mundo que pegou, né? Assim, a própria China, onde tudo começou, hoje a última notícia que a gente teve foi que já teve transmissão local igual a 0 e não houve 2 bilhões, 1 bilhão, sei lá quantos chineses infectados, o número não foi esse. Então essa história de que se eu tiver que pegar, vai pegar, todo mundo vai pegar mesmo, é mentira. Não teve 1 bilhão de pessoas infectadas na China e não teremos 200 milhões de brasileiros infectados. Então você pode sim evitar a contaminação desde que você siga as regras. Siga as recomendações médicas, siga as orientações das autoridades sanitárias. Que são? Fique em casa. As orientações Fique são: não saia de casa se realmente não houver necessidade. Está acontecendo recomendações de fechamento de shoppings, está acontecendo recomendações de fechamento de academia, as visitas nos hospitais estão sendo restritas, está sendo proibido visitas para determinados pacientes que têm sintomas respiratórios. Já a gente vai mostrar com mais detalhes essa informação. Nós estamos fazendo todas as medidas possíveis. Ninguém que está brincando, nem os médicos, nem as equipes de saúde, as autoridades sanitárias. Não estaríamos tomando medida tão drástica se ela não fosse importante. Fiquem em casa, essa é a principal medida. Se você tem uma pessoa que é idoso, falando da nosso tema de hoje, falando sobre idosos, se você tem um idoso que necessita absolutamente de cuidado, ok, cuide dele, vá cuidar, mas minimize a quantidade de visitas. Se ele precisa de cuidados 24 horas, minimize a quantidade de pessoas que cuidam. E se o idoso é independente, deixa ele quietinho, cuida dele à distância, leva as compras, deixa na porta, mas fiquem em casa, diminuam a circulação. E olha, gente, falando em circulação, vamos até o terminal. O Matheus Brum está ao vivo no terminal de Itacibá, em Cariacica. Matheus, boa tarde. A Ceturb havia se comprometido em limpar mais os ônibus, pedia também que as pessoas deixassem as janelas dos coletivos abertas, limpar banheiro do terminal. Isso está acontecendo? Você que está aí, está vendo de pertinho, como é que está a situação? Oi, Ju. Olha só, a gente está aqui no terminal de Itacibá. Vou pedir para o Marley mostrar. O chão tá tranquilo, tá limpo, a gente não vê sujeira por aqui, tem bastante lixeira, do lado de cada plataforma a gente vê lixeiras, o fluxo aqui reduziu bastante, segundo os funcionários aqui da Ceturb, motoristas, cobradores, até o pessoal aqui das mercearias, cerca de 80% a menos o fluxo de pessoas aqui no terminal de Itacibá nesta semana em relação ao que normalmente passam de pessoas aqui no dia a dia. Por aqui tá bem limpo, a gente não vê sujeira no chão. Só que o maior problema, e nós vamos rodar umas imagens aí que eu e o Marley fizemos, é o banheiro. Nós entramos no banheiro masculino, não tem sabão, como havia sido prometido pela Ceturb, não tem nem mesmo aqueles aparelhos, né, para a gente poder tirar o sabão, nem isso tem. Algumas torneiras estão saindo pouquíssima água e a parte do vaso sanitário tá um horror. Não, a descarga tá quebrada, não tá com o aparelho normal da descarga e os vasos sanitários não tem tampa, não tem nada e um mau cheiro bem grande. Muitas pessoas reclamaram com a gente em relação à questão dos banheiros, justamente porque havia a promessa de que teria sabonete para as pessoas que vêm aqui para o terminal de Itacibá lavarem as mãos e diminuir o contágio por conta do coronavírus. Essa é uma das medidas recomendadas por todos os especialistas para poder ajudar no combate a essa pandemia que está se alastrando aqui no Brasil e no Espírito Santo não
é diferente. Mas, de forma geral, as principais reclamações aqui no terminal são justamente por conta do banheiro, da sujeira do banheiro, da falta do sabonete dentro do banheiro. Fora isso, a gente não tem ouvido maiores reclamações aqui não. Os ônibus estão andando com as janelas abertas. Vou pedir para o Marley aqui mostrar um ônibus saindo agora aqui do terminal. A gente consegue ver que todas as janelas estão devidamente abertas. Alguns trocadores, motoristas estão com garrafinha de álcool em gel para poder fazer a higienização dos bancos e também dos corrimões que tem aqui dentro dos ônibus também, porque a gente sabe, muitas pessoas idosas acabam entrando, então é um local que muitas pessoas acabam tocando e pode haver essa contaminação. Você, Ju, tá, com uma pessoa aí no estúdio falando sobre a questão dos idosos, tá com um geriatra aí, e uma coisa que a gente tem reparado aqui no terminal é que tem pouquíssimos idosos andando por aqui. Nós vimos muito poucas pessoas aqui com mais de 60, 70 anos, pelo menos aparentemente, óbvio, a gente não perguntou a idade de todo mundo, mas aparentemente o número de pessoas idosas aqui no terminal de Itacibá é bem reduzida. Vemos poucas pessoas, o que já é um alívio, já que a gente sabe que o coronavírus acaba atacando mais forte as pessoas acima de 60 anos de idade, são pessoas que estão no grupo de risco da doença. Esse é o cenário por aqui do terminal de Itacibá. As principais reclamações, reforçando, é em relação ao banheiro, a falta do sabonete e também a falta de limpeza dentro dos banheiros. Agora, ao longo do terminal, tudo tranquilo, sem sujeira no chão, lixeiras espalhadas, todas elas funcionando e os ônibus rodando da forma como havia sido prometido, com as janelas abertas e com alguns trocadores e também motoristas utilizando álcool em gel para fazer toda a higienização dentro do coletivo, tá certo? Mais alguma dúvida? Tá certo, Matheus. Fazer o seguinte, já a gente volta a se falar. Quero ver de novo essas imagens que vocês fizeram agora há pouco e saber também o que diz a Ceturb, viu, Matheus? Logo mais, então, a gente volta a se falar. Matheus, que está ao vivo no terminal e contou aí pra gente que não está vendo passageiros, pessoas mais velhas andando dos coletivos, o que é muito bom, né? Excelente, excelente. Realmente os idosos são a nossa maior preocupação, os idosos e as pessoas doentes, portadores de doenças cardíacas, de asma, os fumantes, os portadores de enfisema, bronquite, DPOC, gente que está se recuperando de câncer. Esses pacientes são os pacientes que necessitam ser protegidos. A população idosa, caracteristicamente, ela tem uma reserva funcional menor do que a população jovem. Então, um jovem que normalmente tem uma reserva pulmonar, uma reserva cardíaca, uma reserva renal maior, no idoso essa reserva é diminuída. E quando ele pega uma infecção, quando ele se contamina, essa reserva vai ser consumida e ele não tem. E aí ele agrava, vai para o hospital, assim como os portadores de enfermidades, e complicam. Sobre essas pessoas que têm outros problemas de saúde, a Eni Ferreira aqui falando, eu tenho fibromialgia, tomo vários remédios, eu estou na área de risco? Fibromialgia, caracteristicamente, ela não costuma fazer parte do coquetel do tratamento da fibromialgia, remédios que abaixam a imunidade. E é mais comum acometer mulheres em torno de meia idade, 40, 30, 50 anos. Essa é a população mais comum. Normalmente, fibromialgia não é um fator de risco se não tiver outra comorbidade associada. A Vanessa Pereira. Minha mãe tem mais de 60 anos, teve 2 tipos de câncer. Ela é diabética e trata de pressão alta. Está isolada em casa e nesse momento ela está gripada. Que tipo de cuidados temos que ter, além da higiene pessoal, do ambiente e isolamento social no caso dela? Ela está gripada, recomenda-se absolutamente o isolamento social. Dentro de casa é importante minimizar a quantidade de pessoas que tenham contato com ela. Então, preferencialmente, deixá-la num quarto separado.
minimizar a quantidade de pessoas que levam a comida, separar todos os itens de higiene, toalha separada, não compartilhar comida, roupa de cama em separada. Quando for botar a toalha para lavar, roupa de cama para lavar, na hora que tirar, a roupa de uso pessoal, na hora que tirar, direto para a máquina. Isso é muito importante nos termos de evitar a contaminação dentro da casa, manter o ambiente arejado e manter o ambiente iluminado. Além disso, ficar alerta com a sua mãe quanto a sinais de gravidade, de piora do quadro. O principal deles seria provavelmente uma febre alta persistente ou falta de ar. Aí, correr para o médico. É uma dúvida parecida também da Alessandra Maduro, que fala que a mãe tem 62 anos, é diabética, tem problema nos ossos, tem alguns cuidados, né, que a gente tem que tomar, além de lavar as mãos com água e sabão. O senhor estava relatando aqui esses cuidados. Agora ela pergunta que ela complementa, em caso de suspeita, onde devo recorrer? Porque os postos de saúde não estão atendendo. Atualmente, a gente não está recomendando que as pessoas que tenham quadros leves procurem os postos de saúde ou mesmo os prontos-socorros, os hospitais. Se você tem um quadro gripal, um quadro de respiratório, um quadro de resfriado leve, aguarde. Observe, não vá correndo. Um dos locais, os nossos prontos-socorros, os nossos prontos atendimentos, as nossas UBSs, nesses últimos dias estão super lotadas de gente que está tossindo, de gente que está espirrando, porque está um certo pânico na população. Então, se você vai para lá e você eventualmente não está contaminado com Covid, com coronavírus, a chance de você eventualmente ter contato com espirro, com tosse, com gente doente é grande. Só vá se realmente precisar. Se o quadro for um quadro respiratório leve, aguarde. Medicamentos sintomáticos, dipirona, paracetamol, conforme você já tiver o hábito de usar essas medicações comuns. E observação, aguarde em casa. Falando em medicação, tem pergunta aqui sobre ibuprofeno. Já a gente vai tirar essas dúvidas, porque tem hora que fala que não é para tomar, depois pode sim, recomendado. Vamos entender. Agora, olha só, gente, hoje o Rio de Janeiro confirmou 2 mortes causadas pelo novo coronavírus. Eu vou acionar a Saeli Pagung, que está na nossa redação, acompanhando todas as informações que vão chegando, né, sobre o coronavírus. Saeli, boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde. A primeira morte confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro é de uma senhora de 63 anos. Segundo o governo carioca, ela era diabética e tinha hipertensão. A outra morte no Rio é de um senhor de 69 anos que também era hipertenso e diabético. Com mais esses casos, subiu para 6 o número de mortes pela Covid-19. 2 no Rio de Janeiro e 4 em São Paulo. Aqui no Espírito Santo não foi registrada nenhuma morte, mas temos casos de coronavírus confirmados. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de ontem para hoje, subiu para 11 o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus aqui no estado. E 372 casos ainda estão sendo investigados. Em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 428 pessoas infectadas pelo vírus e mais de 11 mil casos são investigados. Obrigada, Saeli, pelas suas informações. Tem a quantidade de casos, os números que estão subindo e vão continuar a subir, doutor Leonardo. A expectativa é que nós ainda vamos piorar essa epidemia antes de melhorar. A nossa expectativa é que vai ter sim um aumento do número de casos, e aí é muito importante o que a gente tem comentado ontem e temos comentado nas redes sociais, achatar a curva, aplanar a curva. É muito diferente para o sistema de saúde, para nós médicos, para equipes de saúde em geral, atender 1.000, 2.000, 5.000 casos, não sei quantos serão, mas atender um número muito intenso de casos em uma semana ou 2, ou atendê-los em 2 meses, ou em 6 meses, ou em 12 meses. Se a gente conseguir diminuir o número de pessoas que se infectam, já vai ser ótimo, e se conseguirmos daqueles que são infectados diminuir ao mesmo tempo, será ótimo também. A falta do recurso de saúde pode piorar o prognóstico por faltar o recurso propriamente dito, e pode até atrapalhar você que não tem coronavírus. Teve, sei lá, um infarto. Outro problema, e os leitos, e você não vai ter leito para atender o seu infarto, que não tem nada a ver com coronavírus, porque está ocupado o leito com gente viral. Então, repetimos, isolamento social. Olha, gente, ontem conversando aqui com o Tadeu Marino, e ele estava explicando que é subsecretário de Saúde do Estado, ele estava me contando, gente, que, em média, a pessoa fica internada, utiliza o leito por 7 dias.
Só que se for um tratamento da Covid-19, a doença Covid-19, isso sobe para 21. Ou seja, se um mês a gente ia ter 4 pessoas no mesmo leito, agora a gente tem 1 pessoa por mês no leito. Já não tem suficiente agora, vamos falar a verdade. Vai ter, com tantos casos, por isso, a importância de seguir as determinações, entender que a situação é séria. É isolamento, é para ficar em casa. Não é para ir para o playground do prédio, levar as crianças para brincar. Não é para ir passear no shopping. Agora shoppings foram fechados porque as pessoas estavam indo mesmo com orientação. É para entender que o momento é grave, a situação é complicada, é muito delicada, né? Exatamente, nem praia, a gente está tendo notícias que as praias estão cheias, está calor, não é para ir para a praia. Tem até uma telespectadora aqui, desculpa te interromper, doutor Leonardo, a Gisele Meirelles. Ju, tem uma médica no meu prédio que foi para a praia hoje. Cadê o exemplo? Não vá. Não vá para a praia. E é óbvio que a gente sabe que não dá para o país todo parar de tudo ao mesmo tempo. A gente sabe que, eventualmente, você vai precisar sair para ir ao supermercado, a uma farmácia. Alguns profissionais têm que trabalhar. A imprensa. Nós, jornalistas, estamos trabalhando muito mais agora para ir atualizando a população e passando as informações, porque elas vão chegando a todos os momentos. E medidas também vêm sendo anunciadas diariamente pelo governo do estado. Vamos falar de mais uma medida agora com relação aos hospitais e às unidades de saúde. A partir de hoje, as consultas e cirurgias que não são de emergência serão adiadas. A medida vale apenas para os hospitais estaduais. As unidades de saúde e os pronto-atendimentos dos municípios continuam recebendo pacientes normalmente. Em entrevista coletiva, o governador Renato Casagrande anunciou ainda mais medidas voltadas para os servidores do estado. A partir de amanhã, os servidores, com exceção das áreas da saúde, segurança, sistema prisional e socioeducativo, podem antecipar as férias. Quem já está de férias não terá direito de interrompê-las. Estagiários também deverão tirar férias. As mudanças começam a valer na próxima segunda-feira. Aí mudanças que estão acontecendo no atendimento, tem muita gente preocupada assim, e se eu tiver uma cirurgia marcada, eu quero visitar uma pessoa que está internada, as coisas mudaram agora, né? Não faça cirurgia agora, não é a hora de fazer cirurgias eletivas. Se você tem uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, uma artrose no joelho que pode esperar passar a epidemia, aguarde. Mesma coisa, visita aos pacientes internados. Minimize as visitas aos pacientes internados ao máximo. Vários hospitais estão, inclusive, proibindo determinadas visitas, diminuindo o horário de visitas, para tentar diminuir a circulação também. Isso é muito importante. Olha, gente, a Secretaria Estadual de Saúde reforça aqui a recomendação para pessoas com febre, dificuldade para respirar, elas devem procurar um médico. Com os outros sintomas, os gripais mais leves, elas devem ficar em casa. O secretário estadual de Saúde conversou com a repórter Renata Zaccaroni hoje pela manhã e também orientou sobre como funcionários e empresas devem proceder quando o atestado médico e o afastamento de trabalho é preciso. Vamos ver, roda aí. É preciso esclarecer a população, aos trabalhadores da saúde, quais são as condutas que estão sendo de fato orientadas e adotadas. Não é possível que uma grande quantidade da população passe a ter sintomas características de alguma doença respiratória que precisa ser investigada e que esses pacientes não possam ter acesso ao serviço de saúde para, inclusive, receberem uma avaliação médica adequada e, caso tenham a confirmação de alguma doença de notificação compulsória, sejam devidamente notificados. O sistema de saúde pública, o país, necessita das informações corretas, adequadas, oportunas, e é fundamental que pacientes que possuam febre, na ausência de outros diagnósticos e com sintomas respiratórios, sejam diagnosticados como síndrome gripal e recebam o mesmo protocolo de isolamento dos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus. Nós entendemos então que temos 3 situações. Um paciente com sintomas de resfriado comum, ou com dengue, ou com outra doença já conhecida, que possa ter ou não febre, são diagnosticados claramente com esse diagnóstico. Na ausência de outro diagnóstico, os pacientes que apresentarem febre, acompanhados de sintomas respiratórios, artralgia, esses pacientes então vão ser diagnosticados como síndrome gripal
gripal, se eles não tiverem vindo do exterior ou tiverem tido contato com alguém com o coronavírus. É importante por quê? Porque todo paciente com síndrome gripal, ele poderá daqui a alguns dias passar a ser investigado por amostragem para ver se tem a transmissão comunitária ou não de coronavírus. Hoje, o protocolo adotado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo nosso Estado, nós investigamos o coronavírus em 3 situações: pacientes respiratórios graves dos hospitais, pacientes que vieram do exterior com sintomas respiratórios ou contatos diretos de pacientes sintomáticos e pacientes que tiveram contato com quem já foi confirmado. Então, essas 3 situações precisam ficar claras. E o atestado médico, ele passa a ser obrigatório para fins de legislação trabalhista também, inclusive para fins de INSS. Então, deixa eu só entender, secretário, se eu apresento hoje sintomas de coronavírus ou de qualquer gripe, se eu estou espirrando, estou com coriza, estou com a garganta doendo, estou com febre, eu preciso ainda assim buscar atendimento médico e apresentar na empresa um atestado médico para que não haja prejuízo ali no meu trabalho? Nenhum paciente que apresente febre com sintomas respiratórios deve ficar sem visitar um serviço de saúde. Obrigatoriamente, todo paciente que apresente febre com sintomas respiratórios precisa ser avaliado por um médico. A rede assistencial da atenção do país, do Estado, atenção básica, atenção especializada, a rede de urgência e emergência dos hospitais, todos estão cancelando consultas, abrindo as agendas, cancelando os atendimentos seletivos, justamente para garantir o acesso à avaliação oportuna a todo paciente que apresente febre com sintomas respiratórios. Agora, se o paciente apresenta um quadro muito leve na ausência de febre e ele decida pactuar com a sua empresa, com o seu empregador, um auto-isolamento de 2, 3 dias e acompanhar a evolução, não há problemas. Então está aí a fala do secretário estadual de saúde sobre essa questão dos atestados também, porque as pessoas, olha, a gente fala para ficar em quarentena, o governo do estado decreta quarentena, mas aí precisa trabalhar, e aí eu não vou, e como é que funciona, eu passei mal, vou, não vou, isso está bem confuso, a população está até assustada, né? A cada dia chega uma orientação nova, porque essa pandemia é uma novidade mesmo, né? Assim, a gente já há muitos anos não vivencia nada como está acontecendo agora. A orientação é correta. Se você tem um sintoma gripal mais relevante, com falta de ar, febre, procure sim um médico e vai sim ser afastado do trabalho, sem nenhuma dúvida. E como eu falei, se você tem um sintoma leve, uma coriza, às vezes não é nem resfriado, às vezes é uma rinite alérgica, por exemplo, fique em casa, aguarde, pratique o auto-isolamento. Essa é a orientação mais importante. E a gente tem aqui participações dos nossos telespectadores. Achei aqui a pergunta da Bruna Rezende, que já tinha deixado aqui no ar. Pode falar sobre o uso do ibuprofeno? Meu marido foi ao médico com dor no joelho e o médico receitou o uso dessa medicação. É uma excelente pergunta. O ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório que também tem propriedades antitérmicas e há uma hipótese correndo no meio médico, ainda hipótese, de que ele possa ter agravado alguns quadros de coronavírus nos outros países. A gente hoje não tem uma proibição formal de usar ibuprofeno em toda e qualquer situação, mas se você tem um quadro respiratório, se você tem uma suspeita de virose, é melhor evitar o ibuprofeno por hora. Também está correndo nas redes sociais uma uma notícia, né? Uma notícia não correta, por sinal, de suspensão de remédios para pressão alta, como captopril, enalapril, losartan. Os pacientes que usam esses remédios, eles devem continuar usando esses remédios. Ao contrário do ibuprofeno, que é um remédio que pode ser substituído e sem nenhuma perda na qualidade da assistência, medicamentos para pressão podem ter problemas cardíacos à interrupção deles. Não interrompa os seus remédios de pressão alta, não interrompa os seus remédios do coração. Por causa dessa história de coronavírus, a recomendação formal da Sociedade Brasileira de Cardiologia é manter a medicação. E olha, a gente tem dúvidas aqui quanto à transmissão da Covid-19. A Vanessa Moreira pergunta aqui, olha, esse vírus a gente só pega se tiver contato com pessoas contaminadas ou pelo ar também pega? Olha, a maioria, gente, das pessoas infectadas pelo coronavírus pegou a doença de pessoas que não apresentaram sintomas. Uma pesquisa revela que isso aconteceu em 2/3 dos casos de contaminação. Vamos ver a reportagem. Febre, tosse seca, cansaço. Ao surgirem esses sintomas, isolamento.
Deve-se ficar em casa, longe do convívio social, porque pode ser sinal de coronavírus. A pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, publicada na revista Science, alerta para um outro fato. Quem não tem sintomas também pode transmitir a doença. Segundo o estudo, casos assintomáticos foram responsáveis pela rápida propagação do coronavírus. A pesquisa usou como base os números da província chinesa de Wuhan, onde a doença começou. Os pesquisadores concluíram que 7 em cada 10 pacientes de Covid-19 haviam sido infectados por pessoas que não apresentavam sintomas. Calcularam também que antes das restrições de viagem postas pelo governo da China em janeiro, 86% dos casos não haviam sido detectados. Durante o período de incubação do vírus, que vai de 2 a 14 dias, os sintomas podem não se manifestar. Em alguns casos, eles não se manifestam nem depois desse período. Segundo o médico, o teste positivo indica que há infecção. Mas o resultado negativo não quer dizer necessariamente que a pessoa está livre da doença. Cada organismo reage de um jeito, ou com maior intensidade, ou com média intensidade, ou com pequena intensidade. O filho de Liana está com coronavírus. Ela e o marido não têm sintoma algum, mas como tiveram contato com ele, acharam mais prudente ficar de quarentena, mesmo sem fazer o teste. E nós resolvemos nos isolar aqui na nossa casa. Nós dispensamos os nossos empregados e ficamos só nós dois para não correr o risco de contaminar mais ninguém. Você precisa pensar em você, nas pessoas que você gosta e na coletividade. Então, se eu puder falar alguma coisa, eu vou te pedir. Se você puder ficar em casa, fique. Faça não só por você, faça pela sua família, faça pelo próximo. E a gente tem visto aqui no Brasil situações opostas, de pessoas comprovadamente com coronavírus e saindo, se expondo. Teve um caso de um camarada que veio de Londres, veio aqui para o Espírito Santo, estava em Vila Velha, visitando a família, foi diagnosticado com a doença, deveria ficar em isolamento domiciliar. Quando a prefeitura foi lá conferir, tinha ido para São Paulo. Aí ficou preso no hotel lá em São Paulo. Tem a menor condição, né, gente? Ficou ele preso lá no hotel em São Paulo. Tem um caso também de uma mulher no Rio de Janeiro, que chegou de viagem à Europa, teve o diagnóstico confirmado para a Covid-19 e chamou os funcionários para irem para a casa dela trabalhar. Inclusive, a informação que chegou aqui para a gente é que essa morte, essa mulher de 62 anos que faleceu no Rio de Janeiro, confirmada a morte, é dessa funcionária. Isso é uma atitude criminosa. Tem um outro cara em São Paulo que foi confirmado Covid-19 e ele foi para Trancoso, porque disse que lá ia ser melhor para ele se tratar. Chamou os funcionários para trabalharem na casa dele. Aí os funcionários denunciaram. Aí o governo baiano está entrando com uma ação contra ele. Ou seja, é a menor falta de consciência. São pessoas instruídas. É bom a gente deixar claro aqui. Não vem dizer, não, é porque ele não sabia. É pessoa que não tem o conhecimento. Tem conhecimento. Eu acho que essa hora é a hora da nossa população como um todo, desde os mais instruídos até os menos instruídos, exercitarem empatia. A gente precisa se preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro. O coronavírus, o Covid chegou no Brasil principalmente através de pessoas que têm um certo poder econômico melhor, uma posição social melhor, que são pessoas que fazem viagem ao exterior. E ele vai ainda chegar nas classes médias, já chegou na classe média, principalmente nos grandes centros, Rio, São Paulo, e vai descer para as classes menos favorecidas. E nessa hora, e quando chegar nas classes menos favorecidas? Essa, para mim, é a grande preocupação. Porque assim, se quem tem um hospital, quem paga o plano de saúde, pode ter certeza que vai ter problema na hora da internação, imagine quem não tem. Essa é a grande preocupação. As classes menos favorecidas, além de ter menos acesso à instrução, menos acesso à informação, um ótimo serviço de saúde pública você está fazendo aqui agora, o programa está fazendo, em disseminar informação, mas além de ter menos acesso à instrução e informação, ainda vai ter menos acesso a condições sanitárias, frequentemente para muitas pessoas numa casa pequena. Exatamente, ele vai conseguir se isolar. Imagina que numa casa vivem 6 pessoas, uma casa de um cômodo. Como é que se isola? Pois isso que o isolamento tem que ser feito agora, tem que ser minimizado agora. E
Quando tudo der errado, ainda vai ter menos acesso à saúde pública, à rede privada. O acesso é menor. Nisso a gente tem a equipe de saúde pública, a Secretaria de Saúde Pública tem feito parceria com a rede privada. Nesse momento está todo mundo trabalhando junto. O sistema único de saúde tem sido realmente único, público e privado. Mas a gente precisa minimizar a quantidade de casos total, porque não é todo mundo que vai pegar. Não tem 2 bilhões de casos. Existem 2 bilhões de chineses e não tem 2 bilhões de casos na China. Nem todo mundo vai pegar no Espírito Santo, nem no Brasil também. A gente precisa minimizar a quantidade de casos e diluí-los ao longo do tempo, achatar a curva. E olha, gente, o governo brasileiro decidiu fechar as fronteiras terrestres. Essa decisão foi tomada no finalzinho da manhã de hoje. Foi publicada agora há pouco uma portaria que fecha fronteiras com alguns países da América do Sul. São eles: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. O governo federal fechou a fronteira terrestre com esses países por 15 dias, mas esse prazo ainda pode ser prorrogado. Agora, o que a gente sabe é que quem descumprir, o estrangeiro que descumprir essa determinação, pode ser deportado e também tem negado um futuro pedido de refúgio, por exemplo. Então tá aí, fronteiras fechadas, e era isso que as pessoas questionavam. Por que que tá deixando vir pessoas de outros locais aqui para dentro do país? Está trazendo doença aqui pra gente? Assim, a doença já chegou. Acho que parece que talvez tenha sido um pouco atrasada a decisão, mas agora, antes tarde do que nunca, vamos minimizar o fluxo de pessoas. E essa é outra recomendação: se você tem viagem marcada, não vá. É hora de cancelar. Não vá. Igual aniversário, casamento, eventos que estavam programados, inclusive essa foi uma das medidas divulgadas pelo governo aqui, o governador do Espírito Santo, é de não ter mais eventos. E se por um acaso tiver algum evento, num local que caberiam 300 pessoas, pode colocar no máximo 100. Mas ainda assim é evitar qualquer tipo de evento, qualquer local que se aglomere pessoas. Exatamente. Não cabe fazer evento agora que não for essencial. Não cabe fazer festa de aniversário agora que você pode fazer daqui a 3 meses. Você está formando agora, foi um sonho de uma vida. Faz a festa daqui a pouco. A epidemia vai passar. A epidemia vai passar. Não é para sempre, é um sacrifício temporário, mas a gente precisa fazê-lo. E estamos recebendo perguntas aqui, tem mais questionamentos sobre medicação. Tomar antialérgico tem algum problema? Porque ele pode cortar o efeito ou mascarar um efeito da Covid-19? Não há nenhuma recomendação específica sobre antialérgico. Se você tem uma alergia e já faz uso de antialérgico, pode continuar usando, sem problema nenhum. Se você não tem uma alergia, você não tem motivo também de tomar antialérgico, não tem motivo de se automedicar. Então, assim, a recomendação sobre Covid e antialérgico é neutra, nem tome sem necessidade e nem também, se você precisa, deixe de tomar. E nesse momento, recomendação assim, até na hora de tomar remédio, não tomar medicação sem uma prescrição médica? É essa hora a gente tomar ainda mais cuidado com essa orientação que a gente sempre escuta, né? É importante a gente ter uma noção de 2 coisas. Não tomar remédio sem prescrição médica é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, não procurar o médico para qualquer coisinha. Gente, ninguém vai ter um sofrimento incontrolável porque está com uma leve dor no corpo e uma leve coriza. Então, nessa hora, chazinho da vovó, se não vai se automedicar, vamos fazer um remedinho caseiro, chazinho da vovó, vamos ficar em casa, tomar uma sopinha, espera que melhora. Agora, se você precisa mesmo, se você tem um sintoma relevante, não se automedique, procure orientação médica. Vá, aí sim, ao serviço de saúde, para quem realmente precisa. Falando em termos, inclusive, de medicação, é importante destacar que os remédios de uso contínuo e as receitas controladas tiveram seu prazo de validade estendido agora durante a epidemia. Anteriormente, só se aceitavam remédios e receitas para até 3 meses, dependendo do remédio, para 2 meses, dependendo da medicação. E agora a maioria das medicações, a maioria dos tratamentos está sendo aceito prescrições de até 6 meses. Então, se você precisa meramente da receita, entre em contato com o seu médico, pede para ele deixar a receita para você pronta, você não precisa necessariamente ir a uma consulta, repete a receita, renova a receita e aguarde.
A gente falou agora há pouco da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, de você pensar no próximo. Deixa eu chamar a Thalita Carvalho, porque ela vai dar um bom exemplo. Ela vai falar pra gente exatamente sobre um bom exemplo, né, Thalita? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Pois é, um lindo exemplo, viu? Esse é o Alex. Ele está ajudando as pessoas que estão em quarentena, aquelas pessoas que não podem sair de casa, mas principalmente os idosos, né, Alex? Que é o seu foco. Você quer ajudar os idosos e as gravidinhas. Por quê? Então, os idosos, né, por causa da minha mãe. Eu também tenho uma tia também que ela não pode andar também. Então, eu tirei o exemplo para os idosos através da minha mãe estar ajudando essas pessoas e as grávidas da minha esposa, né, que está gestante, vai para o 4º mês já, está na fase de risco também, não só ela, mas toda gestante. Então a minha preocupação maior é estar ajudando essas pessoas, estar indo na casa dela, e estar fazendo os afazeres que as pessoas fazem no seu cotidiano, que hoje não está podendo fazer mais, que é ir ao supermercado, que é ir na padaria, comprar um medicamento. Então essas pessoas que não têm condições, que não está podendo ir, que está nessa zona de risco, eu estou me oferecendo a minha ajuda, estou indo até a casa dessas pessoas para estar ajudando elas naquilo que elas necessitam. E outra coisa interessante que você tinha comentado é que quando você vai para a casa dessas pessoas, você faz questão de ir com máscara, com luvas, passa o álcool em gel, você mantém ali um controle dentro da situação. Sim, tem um álcool em gel na minha casa, para segurança da minha família, carrego também um vidrinho pequenininho, vou de máscara, eu vou com luva, na hora que eu entro na casa da pessoa, eu coloco a máscara, na hora que eu saio da casa da pessoa, eu tiro a máscara, quando eu retorno de novo para a casa da pessoa, eu não uso a mesma máscara, sempre eu vou trocando assim de máscara. E as pessoas não me dão máscara, não me dão luva, não me dão nada, tudo assim, sai do meu bolso, tanta passagem, tudo. Passagem, ou seja, você vai de ônibus, você não tem carro, não tem moto, a pessoa manda um WhatsApp pedindo ajuda, você pega um ônibus e vai pra lá. Sim, dependendo de onde que for, pega um ônibus, nem que depois de pegar 3 ou 4 ônibus, mas estou lá. Onde que fosse precisar da minha ajuda, igual hoje mesmo, tem que estar em Universal. Então Viana, daqui é uma distância boa, tem que estar... A gente está aqui na Serra, você mora aqui na Serra. Então, tem que estar lá em Universal, Jardim Camburi e Jardim da Penha. Uma coisa que foi de cortar o meu coração ontem, uma senhorinha, ela ligou aí pedindo para comprar um pão farofa. Ela estava 3 dias querendo comer o pão farofa dela e ela não tinha condições nenhuma de sair de casa. A senhorinha com 89 anos. É isso que enche seu coração, né? Olha, parabéns pela sua atitude, viu? Tá vendo, Juliana? Por mais exemplos assim. Enquanto algumas pessoas só pensam nelas, o Alex está pensando no coletivo e ajudando todo mundo. Com você, Ju. Um ótimo exemplo. Obrigada, viu, Thalita? A gente faz questão de mostrar histórias assim, porque é pensar no próximo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a hora de união e de deixar quem vai fazer o time de primeira resposta, aqueles serviços que são essenciais, como o cuidado dos idosos, cuidado dos doentes, a imprensa, serviços de segurança. Esses serviços, as coisas que não podem ser adiadas, elas precisam funcionar. E esse é o momento da gente se unir e proteger esses trabalhadores. E é preciso que as coisas funcionem, gente. A gente precisa de resultados. Tem participações aqui, várias perguntas dos nossos telespectadores. E Andréa Falcão quer saber, vitamina C aumenta a imunidade? Não há nenhuma evidência de que vitamina C vai fazer benefício, sequer para a gripe comum, sequer para o resfriado, muito menos para coronavírus. Então, não recomendamos o uso de vitamina C. Não é agora, não há evidências de que traga benefício. É importante tomar vitamina C, como é importante tomar vitamina A, B, ter uma alimentação saudável. Isso. Ponto. Isso aí é que vai fazer a diferença. Olha, o meu repórter, o Matheus Brum, está no terminal. Quero saber se eu já posso conversar com ele agora, se ele está preparado para conversar com a gente. Matheus, que acompanha a situação no terminal. Ele está em Itacibacariceca. Já a gente vai conversar com o Matheus, então, porque ele está acompanhando a movimentação por lá, viu? Agora, a gente está vendo aí casos da Covid-19 por todo o país. Começou lá na China, chegou na Europa, está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos.
E olha, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que foi diagnosticado com coronavírus, recebeu alta do hospital na manhã de hoje. Agora ele já está em isolamento na residência oficial, tá? Mas ele não é o único membro do alto escalão da política nacional que está com Covid-19, não. Vou voltar a conversar com Saeli Pagung, que atualiza. Quem são os políticos que já estão diagnosticados, Saeli? Juliana, o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, está em estado grave por causa do coronavírus e está internado na UTI de um hospital de São Paulo. O diagnóstico seria uma pneumonia causada em decorrência da Covid-19. Além de Alcolumbre e Trade, o ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, também contraiu o vírus. Ele é o segundo ministro do governo Bolsonaro que deu positivo para o novo coronavírus. O general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, teve exame positivo para coronavírus e aguarda a contraprova. Com essas duas confirmações, chega a 17 o número de membros da comitiva presidencial infectados com o novo coronavírus e que estiveram na viagem aos Estados Unidos. Juliana. Obrigada pelas informações, Saeli. Várias pessoas na comitiva do presidente já com a confirmação para a Covid-19. Temos outros parlamentares também, ou seja, vai atingir a todo mundo. Novamente, a chance de contaminação é muito grande, principalmente quem se expôs. Está aí a comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos e um monte de gente pegou. Então, essa é volta à história. Quem se expõe, sim, quem se expõe tem alto risco, o risco é de alta transmissibilidade. Quem não se expõe está protegido. E daí voltamos à história do isolamento social, que é temporário, mas vai passar, mas vai ajudar muito nesse meio tempo. Agora, como mostra a comitiva presidencial, que se expôs, foi aos Estados Unidos, teve seus motivos, grande parte, já são 17 membros e todo dia aparece um membro novo contaminado com coronavírus. E reforçando, né, o presidente Jair Bolsonaro diz que já fez mais de uma vez o teste para a Covid-19 e dá sempre negativo. A gente tem participações aqui também por telefone, viu? Elizabeth, moradora de Vila Velha, eu tenho rinite e sinusite. Nesses casos, eu preciso ter uma precaução maior, como usar máscara, por exemplo? Não é necessário usar máscara por causa da rinite e sinusite, mas a presença de secreção na região nasal, na região faríngea, nos seios da face, ela pode facilitar você pegar uma infecção, ela diminui a proteção natural que temos nessa região. Então, não recomendo usar máscara, mas recomendo um isolamento social redobrado, triplicado para você. Pois é, e eu vou pedir para a direção, assim que eu puder, chamar o Matheus, me avisa aqui para a gente entrar com o Matheus ao vivo, o Matheus que está no terminal. Tô querendo ver como é que tá a situação por lá, porque tá sem sabonete, tem sabonete, vai chegar, não vai chegar. A gente está querendo saber, porque tem muita gente ainda assim circulando pelo transporte. O número já reduziu, mas tem gente no transporte público. E essa história do sabonete é muito importante. Assim, a gente viu uma corrida pelo álcool gel, pelo álcool a 70 nas farmácias, nos supermercados. E é muito importante destacar que água com sabão funciona tão bem quanto álcool gel. Na verdade, até funciona até melhor. Por que a gente fala do álcool gel? Por que as pessoas os médicos têm recomendado álcool gel? É pela praticidade. Álcool gel você carrega no bolso, você usa a qualquer momento. Agora, se você tem uma pia disponível, uma toalha disponível, sabonete disponível, água com sabão. É importante lavar as mãos. E é importante lavar as mãos direito, tá, gente? Não é para molhar a mão. Molhar a mão não adianta nada, só deixa o vírus molhado. Para tirar o vírus, você tem que higienizar as mãos corretamente. É uma lavagem de mão que demora 20 a 30 segundos, com sabão abundante, água corrente. E isso sim ajuda e ajuda muito. As pessoas perguntam, sabão de coco, sabonete líquido. Olha, o que tiver. O que tiver vai funcionar, pode ser feito com qualquer coisa que você possa usar sobre a pele. Então, sabonete funciona, sabonete líquido funciona, sabão de coco funciona, detergente de pia pode ajudar, se você na falta dos outros, um shampoo mais barato que você não vai querer tá encostado, pode lavar a mão com ele, lave bem as mãos e use o álcool gel nos intervalos para manutenção.
A Selma Silveira pergunta o seguinte: falaram que vinagre de álcool mata mais as bactérias do que o álcool em gel e o álcool 70%. Isso é verdade? Não, não é verdade. O vinagre, o ácido acético, ele tem um certo efeito bactericida, ele tem um certo efeito de eliminação de micro-organismos, mas ele não é a primeira recomendação, não deve ser usado vinagre como medida de higiene do dia a dia. Água com sabão... Lavar as mãos e o álcool em gel. E o álcool gel na rua, de né? manutenção quando estiver na rua. Quando você não tem uma torneira... A água com sabão é ótima, mas você demanda uma torneira, uma pia, água corrente e uma toalha para se enxugar de papel ou de pano. Preferencialmente de papel. Tem vezes que não dá. Nesse que não dá, vem o álcool. Pois é, agora há semanas as pessoas têm dificuldade, né, para encontrar álcool em gel. Virou uma correria nas farmácias, nos supermercados, olha. E quando o produto é encontrado na prateleira, é isso aí o que acontece, a quantidade. Todo mundo querendo pegar o álcool em gel, né? Agora o problema é que muita gente não tem um bom senso, acaba pegando em grande quantidade e deixa outras pessoas sem. O que acontece? Nesse supermercado aí que fica em Vila Velha, foi restringido. Chegou ontem mesmo e os funcionários não conseguiam nem colocar nas prateleiras porque as pessoas iam pedindo. Só que eles limitaram 2 frascos por pessoa. Tá aí uma boa medida, porque, inclusive, essas imagens, gente, quem fez fui eu, tá? Eu tava lá no supermercado na hora que chegou o álcool em gel e as pessoas ali, olha, correndo para pegar. Eu também comprei, porque eu não tava encontrando em local nenhum. Comprei os 2 frascos, ok, que era o que é necessário. Agora, todo mundo quer comprar muito mais e aí deixa de pensar no próximo. É importante destacar que se você tem 50 frascos de álcool gel em casa e você está banhado de álcool gel, mas ao seu redor tem 50 pessoas contaminadas, o seu risco é muito maior. Vai valer de nada ali. Não vai valer de nada, né? porque o impacto, o ataque de vírus a você vai ser muito maior. É muito melhor que 50 pessoas tenham um frasco cada um e 50 estejam limpas do que uma pessoa super banhada em álcool e que ao mesmo tempo está sob um ataque enorme porque toda a comunidade ao redor está contaminada. Então, vamos usar o álcool coletivamente, vamos usar a água com sabão coletivamente. É mais importante que todo mundo esteja higienizado do que você tomar um banho de álcool. E olha, gente, o que está acontecendo também é que os fabricantes de álcool em gel estão preocupados já com uma possível falta da matéria-prima para produzir o produto, viu? A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos afirmou que o Carbopol, que é a matéria-prima utilizada para a fabricação do álcool em gel, está em falta no mundo inteiro e preocupa as indústrias nacionais com o avanço do coronavírus, viu? A associação ainda informou que empresas que fornecem o material estão se readequando diante desta crise. E aí o drama de todo mundo que quer encontrar, não encontra. E aí a gente está vendo fabricações caseiras, inclusive tem muitas pessoas perguntando se essas, porque tem receitas na internet ensinando a fazer álcool em gel. Doutor Leonardo, alguma dessas funciona? Essas receitas são eficazes? É possível fazer álcool em gel em casa? Não, desconheço qualquer maneira técnica de fazer álcool gel em casa. Não recomendo. Geralmente o processo de fabricação de álcool passa por fermentação, são alambiques e absolutamente não recomendo. Água com sabão resolve muito bem, gente. Tem uma corrida pelo álcool gel e ninguém está comprando sabonete. Não tem necessidade desse desespero pelo álcool gel. O que tem necessidade é de higiene e de isolamento social. A higiene muito bem, se atende muito bem com água e sabão. Isso todo mundo tem em casa, isso não está esse desespero todo. E aí sim, uma adequada técnica de lavagem das mãos, lavando todas as partes da mão, palmas, dorsos, entre os dedos, no outro dedo, embaixo das unhas, terminando por lavar os pulsos. E se você tiver disponibilidade em casa, lave até o cotovelo. Lavar mais acima, né, também. E olha, gente, na manhã de hoje o Procon Estadual esteve lá no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Equipes foram até lá, sabe para quê? Para apurar uma denúncia de venda de álcool em gel. Vou voltar a conversar com Saeli Pagung. Explica aí, Saeli, o que aconteceu? Um absurdo, não é, Juliana? Como você disse, equipes do Procon do Estado foram até Cobilândia para apurar uma denúncia de venda de álcool em gel. Quando eles chegaram ao local, foram recebidos de forma agressiva por um suposto representante da empresa. Os fiscais só conseguiram
conseguiram tirar fotos do material que seria comercializado, por isso não dá para afirmar se realmente o líquido que tinha nas embalagens era o álcool em gel 70%. A nossa equipe de reportagem também esteve no local e flagrou recipientes e garrafas guardadas dentro da empresa. De acordo com os fiscais, aquele material seria cloro e ele estava sendo fabricado no local. Ainda de acordo com o PROCON estadual, de segunda-feira até esta quinta, foram registradas 142 denúncias em relação à venda do álcool em gel. Juliana. É um absurdo, né? A gente veio aí. Obrigada, Saeli, pelas suas informações. Fabricação ilegal de álcool em gel, um álcool que não vai funcionar, a pessoa vai comprar e vai pagar caro, porque eu tenho certeza que não iam vender baratinho esse álcool não, e não vai estar funcionando de nada. Nova história dos riscos inerentes à produção, os riscos inerentes de... eu não sou químico, não sei detalhes da produção de álcool, mas o risco diferente de eventualmente alguém tentar fazer um álcool artesanal em casa com alambique e acabar produzindo um acetaldeído ou uma outra coisa diferente que pode ser tóxica. Então, assim, não é hora de fazer artesanato de álcool, não. Nem pensar. E outra, tá disparado o preço, sim. A gente vai falar mais sobre isso aqui também no Fala Espírito Santo. Continua aqui comigo, claro. Doutor Leonardo. Olha, daqui a pouquinho, gente, vai ter áudio com o médico geriatra, doutor Leonardo Goltara, fazendo um alerta, principalmente para essas pessoas que já passaram dos 60, tem 70, 80 anos e algumas complicações já de saúde, porque é natural, né, doutor Leonardo? Agora, a gente teve um anúncio de antecipação da vacinação contra a gripe, justamente para esse público, para os idosos. Como é que vai funcionar se a gente tem que ficar dentro de casa? Já tem alguma informação? A equipe da saúde já está informada de como vai proceder isso, doutor Leonardo? É importante a questão da vacinação para a gripe nesse momento, porque a gripe tradicional, causada pelo vírus da influenza, ela tem sintomas parecidos com a coronavirose, com o coronavírus. E você conseguir separar uma população da outra, proteger uma população da outra é muito importante. Além do que, o fato de você estar com um vírus comum da gripe, uma influenza, pode diminuir a sua imunidade e facilitar você também pegar o coronavírus. A questão da logística, de como vai funcionar essa vacinação para a gripe, porque agora a gente precisa evitar aglomerações, provavelmente ainda está sendo definida pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades de saúde, como é que vai ser, porque a gente também não quer todo mundo se acumulando no posto de saúde ao mesmo tempo. É provável que essa vacinação para a gripe tenha um prazo mais estendido, ela comece mais cedo, mas que ela dure mais tempo. E assim como já acontece todos os anos, equipes de saúde da família possam ser convocadas a aplicar vacina nos idosos em casa, principalmente naqueles idosos, muito idosos, acima de 80, 85 anos, com dificuldade de se mobilizar, e que esses idosos não vão até o posto, e sim que o posto, através das unidades de saúde da família, das equipes de família e comunidade, vão até cada uma dessas casas para aplicar a vacina. Mas a recomendação é vacinar. Tem que vacinar, né? Tem que vacinar. Bem, a gente segue aqui acompanhando. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no estúdio, viu? Sempre um prazer, à disposição. Uma ótima tarde, um bom trabalho para o senhor. Obrigado. E olha, você